Começo com uma fraterna saudação a todas as pessoas sintonizadas conosco. Eu sou o Patrus Ananias, advogado, durante 40 anos professor de Direito na PUC Minas, exercendo hoje o mandato de deputado federal. E nós vamos refletir hoje juntos sobre um tema que me acompanha há muitos anos, uma reflexão integrando o direito e a política. É claro que a política no sentido maior, como sendo a arte do bem comum, o direito e a política se encontrando em torno de valores éticos, de proteção da vida, de construção do bem comum, do Estado democrático de direito. É claro que quando nós falamos do direito, nós podemos abordar vários aspectos, várias dimensões. A história do direito, e aí o direito conversa com a história. A filosofia do direito, e aí o direito conversa com a filosofia nas suas várias vertentes e possibilidades. Podemos falar das disciplinas do direito, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal. Podemos falar da teoria da norma jurídica, que mobilizou tantos autores. Mas considerando o contexto histórico que nós estamos vivendo, os desafios que estão presentes hoje nas nossas vidas, aqui no Brasil, mas também no planeta, a questão política articulada com a questão econômica, a questão social, a questão ambiental, a questão cultural, também a questão ética, a questão dos valores. Eu optei, então, por refletirmos sobre essas relações entre o direito, enfatizando direito com D maiúsculo, o direito também como uma ciência a serviço do bem comum, da justiça, e a política. Na verdade, o direito e a política se encontram na vocação comunitária, societária do ser humano. Não existe o ser humano isolado, sozinho. Nós vivemos em sociedade. Nós somos interdependentes. Nós carecemos uns dos outros. Nós buscamos a companhia do nosso semelhante. Daí, as famílias, as comunidades, as cidades em que nós vivemos, as regiões metropolitanas, como temos aqui na nossa Belo Horizonte, os nossos estados, o país, o nosso Brasil. E é exatamente essa dimensão comunitária que faz com que nós busquemos formas de convivência. Porque, de um lado, o ser humano tem uma dimensão bonita, a dimensão da solidariedade, a dimensão do respeito, da fraternidade, da cooperação, a dimensão do amor, da construção de espaços compartilhados, consensos, e aí experiências bonitas de empreendimentos cooperativos na economia, na cultura. Mas nós temos também um lado mais sombrio, o lado da violência, do egoísmo, das guerras, da escravidão, do racismo, das mais diferentes formas de opressão que permeiam a história humana, as injustiças e as desigualdades sociais, violência contra as mulheres, crianças. E o direito emerge exatamente, e a política também, como instrumentos para disciplinar as relações humanas, normatizar essas dimensões menos possibilitadoras, menos amorosas do ser humano, possibilitando a superação, portanto, desses sentimentos mais primários, de violência, de dominação, na busca de uma convivência fundada na paz, onde todas as pessoas, famílias, comunidades possam viver com dignidade. Então, em função disso, nós fomos construindo historicamente o direito e a política. A política vai se manifestando também através do Estado. No passado nós tivemos, nos tempos dos gregos, romanos, no Oriente, a cidade-estado. Hoje nós temos o Estado Nacional, com bases territoriais muito mais alargadas,
como é o caso do Brasil. Então, há a busca nesse sentido da construção de normas convivenciais que possibilitem, dentro dos estados, esta convivência humana. Nós temos na história do direito obras, autores clássicos, que também são autores e obras clássicas da ciência política, da filosofia política. Temos, já com os gregos, os dois grandes filósofos, seguidores de Sócrates, Platão e Aristóteles, Platão com a República, as leis, muitos também dos seus esplêndidos diálogos, a questão do direito, a questão da justiça, né? Assim como a questão do Estado, né? No caso a cidade-estado, são temas presentes. Depois de Aristóteles, nós tivemos a esplêndida contribuição de Aristóteles. Depois de Platão, tivemos a esplêndida contribuição de Aristóteles, com a política, com a ética a Nicômaco. Aristóteles influenciou um grande pensador cristão, na tradição cristã, católica, que foi Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, por sua vez também, nas suas reflexões sobre a justiça, sobre questões do direito e questões também do Estado, né? Aristóteles dizia que o homem é um animal político. São Tomás, de uma forma mais branda, dizia que o homem é um ser social. No fundo, diziam a mesma coisa, que esta vocação societária, comunitária, inerente ao ser humano. Então, Tomás de Aquino teve uma grande influência entre nós. Ele chegou ao século XX através de um pensador francês, Jacques Maritain, né, com uma obra vasta, né, Humanismo Integral, Cristianismo e Democracia, Princípios de uma Política Humanista, O Homem e o Estado, Os Direitos do Homem. Maritain teve uma grande influência no Brasil, através de Alceu Amoroso Lima, o nosso Tristão de Ataíde, aqui em Minas, o nosso saudoso, querido professor Edgar da Mata Machado, o advogado Sobral Pinto, grande advogado de presos e perseguidos políticos. Também, na Universidade de São Paulo, nós encontramos, entre outros, o Dalmo de Abreu Dalari, no campo da teoria geral do Estado, e um notável pensador do direito, que, embora lecionasse uma disciplina mais específica, direito comercial, nos deixou uma obra extraordinária, que eu tenho aqui, inclusive, em mãos, que é Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. Estou falando do professor Fábio Conder Comparato, né? Essa obra é uma obra esplêndida, né? É claro que o Fábio Comparato, ele tem, em relação a Tomás de Aquino e ao próprio Maritain, já uma visão um pouco mais crítica, um pouco mais construída já também com outros interlocutores, né? Embora de formação cristã, profundamente democrático, humanista, Comparato tem uma interlocução com o marxismo, com outras tradições filosóficas que incidiram no campo do direito, da política e do Estado, né? Depois nós tivemos os contratualistas, os pensadores que formularam a esplêndida ficção do contrato social. Thomas Hobbes, com Leviatã, do século XVI, depois John Locke, com o Tratado do Governo Civil, até encontrar a obra esplêndida de Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social. A questão do contrato social perpassa também a obra de um grande filósofo, que foi Kant, e chega ao século XX, com o autor dos Estados Unidos, John Rawls, com uma teoria da justiça. O contratualismo, nós sabemos isso, ele tem a ideia de que o Estado nasce a partir de um contrato social fundado entre os indivíduos, né? A superação do Estado natural através do contrato social que funda o direito. E junto com o direito, o Estado. Então, mais uma vez, um encontro aí do direito, da política, do Estado, né? Em toda essa concepção contratualista, né? Esse encontro entre o direito e a política também, nós podemos vê-lo, né, e constatá-lo em algumas revoluções que marcaram o avanço, conquistas políticas
e, ao mesmo tempo, conquistas jurídicas. Nós tivemos no século XVII a Revolução Inglesa, que foi um longo período, a chamada Gloriosa, que encontra o seu momento culminante em 1688, quando o poder dos reis começa a ser rigorosamente limitado, em função de novos poderes, do legislativo, do próprio direito, que nós sabemos na Inglaterra um direito muito fundado na questão do direito consuetudinário, né? A questão dos costumes. Hoje, com essas mudanças sociais intensas que nós estamos vivendo, novas tecnologias, comunicações, etc., o direito costumeiro, consuetudinário, está cada vez mais restringido, né, em função de normas escritas que atendem mais hoje às exigências do mundo moderno. Mas o direito consuetudinário foi muito forte na construção jurídica e na construção política da Inglaterra, inclusive das próprias tradições constitucionais. Depois nós tivemos, em 1789, a Revolução Francesa, um acontecimento político histórico, também com um profundo impacto jurídico, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos, quando romperam a dominação, derrotaram a Inglaterra, a maior potência da época, né? Fizeram a sua Declaração de Independência, que é um texto político, mas também já com anúncios jurídicos, em 1786, e 11 anos depois, em 1787, se não me falha a memória, eles publicaram, né, eles fizeram a sua Constituição, que está em vigor até hoje, com emendas, com modificações, etc., mas o conteúdo básico é o mesmo, né? Então, é uma revolução política, uma declaração de independência, a constituição de um Estado e, ao mesmo tempo, os seus fundamentos jurídicos, através da Constituição. Se nós pegarmos a história do Brasil, nós vamos encontrar a mesma sequência. A cada mudança política, uma Constituição. E nós sabemos que a Constituição é o ponto de partida do ordenamento jurídico, né? Então nós tivemos, por exemplo, a nossa independência em 1822. Um pouco antes, até mesmo um pouco antes da independência, o Brasil começou bem. Foi convocada uma Assembleia Constituinte, antes ainda do 7 de setembro. Infelizmente, né, Dom Pedro, num arrobo de autoritarismo, né, deu o primeiro golpe no Brasil. Em 1823, golpe, ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, né, prendeu constituintes, e em 1824 ele outorgou ao país a Constituição, que atravessou todo o Império. Quando há a proclamação da República, em 1889, imediatamente foi convocada também uma Assembleia Constituinte. Claro que uma Assembleia com muitas limitações, né? Porque as mulheres não votavam, os analfabetos, que é uma grande maioria da população brasileira, também estavam excluídos. Mas o fato é que nós tivemos, para expressar juridicamente a nova realidade política, a República proclamada em 15 de novembro de 1889, nós tivemos a Constituição de 1891, que prevalece até 1930. Nós sabemos que tivemos uma década de muita mobilização política nos anos 20, né? A Semana da Arte Moderna, em 1922, o movimento tenentista, né? Uma retomada mais vigorosa da Igreja, né? Conversão de Jacques de Figueiredo, de Alceu Amoroso Lima, a fundação do Partido Comunista, a Coluna Prestes. O fato é que chegamos à Revolução de 30 e veio, na esteira da Revolução de 30, a Constituinte, que fez a Constituição de 1934, que infelizmente teve uma vida muito curta, porque 3 anos depois, em 1937, Getúlio Vargas deu o golpe e impôs uma nova Constituição de caráter autoritário em 1937, que vigorou até 1945, quando Getúlio foi afastado e terminou o Estado Novo. Retomada a democracia, nova Constituição, 1946. Vem, né, aos trancos e barrancos até 1964, quando nós tivemos o golpe em 1964, né, foi afastado o presidente João Goulart. Então veio, né, foi feita a Constituição de 1967, que teve vida curtíssima, porque em dezembro de 1968, 13 de dezembro de 1968,
nós tivemos o ato institucional número 5. Praticamente, né, colocou a Constituição em segundo plano, passou a prevalecer aquele ato extremamente prepotente, arbitrário, né, que retirou o habeas corpus de todos os presos e perseguidos políticos. E em outubro de 1969, nós tivemos a chamada Emenda Constitucional número 1, que muitos autores, e eu me incluo entre eles, estudiosos do direito, consideramos que foi uma nova Constituição, uma outra Constituição imposta, porque mudou completamente a própria Constituição que a ditadura havia feito em 1967, no sentido de torná-la muito mais despótica, muito mais violenta. Então nós convivemos com o ato institucional número 5, com essa Constituição outorgada em 1969, até que tivemos o processo constituinte, né, com as eleições de 1986, processo constituinte em 1987, 88, um período belíssimo da história do Brasil, manifestações sociais, presença em Brasília, dos movimentos sociais, movimento sindical, empresários, trabalhadores, mulheres, pessoas comprometidas com os direitos da criança, do adolescente, indígenas, quilombolas, e tivemos a Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988, que expressou o fim do período da ditadura aberto, inaugurado em 1964 e terrivelmente aprofundado em 1968 com o ato institucional número 5. Né? Hoje nós estamos vivendo um momento difícil na história do Brasil. Quer dizer, a Constituição de 88 está sendo, a meu ver, perigosamente desconstituída. Né? Nós estamos vendo várias emendas constitucionais, várias mudanças, mas o que eu quero refletir aqui, sem entrar em questões mais específicas, né, respeitando as pessoas que pensam de forma diferente, num encontro de reflexão mais alargado, mais compartilhado, que eu quero refletir exatamente sobre essa relação direta que existe entre a ordem jurídica, o direito e o Estado. Né? Através do Estado, a política. Né? Através da política, nós temos as políticas públicas. Educação, saúde, segurança pública, cultura. O direito dá a essas políticas públicas a sua consistência, a sua normatização, os seus procedimentos. As políticas públicas vêm com o conteúdo e o direito vem com a forma, como que elas podem chegar às pessoas, às famílias, às comunidades, às mais diferentes regiões do país. Né? Então, esse encontro entre o direito e a política me parece uma reflexão muito importante. Hoje, a reflexão que eu tenho a fazer é mostrar que o direito e a política se encontram em torno de alguns valores fundamentais. Nós evoluímos, né? Tivemos um momento importante também na história do direito e da política, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1948, quando a Organização das Nações Unidas, falando em nome da consciência da humanidade, em 30 artigos, expressou os direitos fundamentais do ser humano. É interessante nós avaliarmos também isso, né? O direito começa na Revolução Francesa, por exemplo, século XVIII, século XIX, com os direitos individuais, muito centrado nas questões das pessoas, dos indivíduos. Depois eles foram se alargando, no final do século XIX, no século XX, né? A Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, um pouco antes, a Constituição Mexicana, de 1917, né? Depois começa a alargar e integrar os chamados direitos sociais, econômicos, culturais, os direitos trabalhistas, previdenciários, os direitos relacionados com a educação, com a saúde, né? Com o bem-estar das pessoas, das famílias, saneamento básico, moradia, trabalho decente. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do pós-guerra, 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, integra perfeitamente os direitos individuais com os direitos sociais. E hoje nós estamos incorporando, a própria Constituição brasileira também já fez isso, novos desdobramentos dos direitos, né? Os direitos difusos, né? Os direitos relacionados com o meio ambiente, a preservação da natureza, das fontes da vida, a questão da terra, do ar,
que nós respiramos, das águas, da biodiversidade, dos ecossistemas. Então nós estamos compreendendo cada vez mais também que os direitos humanos estão relacionados também com a natureza em que nós estamos inseridos, né? Nós somos parte dela. Nessa mesma linha, então, da Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição do Brasil, de 88, incorpora um paradigma muito importante, que é o Estado democrático de direito, exatamente fundado nos direitos fundamentais, nesse encontro dos direitos individuais, sociais, coletivos, difusos, ambientais. O objetivo maior que unifica o direito e a política é a proteção da vida. São os direitos que efetivamente promovem e asseguram a vida. Direitos e políticas públicas eficazes que garantam às pessoas esse bem maior, fundamental, em torno do qual nós nos coesionamos em sociedade. A proteção da vida. E, além da vida, os direitos que possibilitam a expansão das pessoas, a liberdade, né? A importância das liberdades democráticas, os espaços de criatividade. Aí entra muito importante também, nós temos que refletir sobre isso, sobretudo considerando a nossa Academia Mineira de Letras, a dimensão da cultura, a dimensão das artes, a liberdade de pensamento, a busca de novos horizontes convivenciais. Então eu penso, concluindo, que nós temos hoje novos desafios, nesse sentido de alargarmos esse encontro do direito com a política, que é consolidar o Estado democrático de direito, os direitos fundamentais, buscando espaços de participação das pessoas. Nós temos hoje o grande desafio da democracia direta, mas também da democracia participativa. Possibilitar que as pessoas em reuniões, em encontros, em assembleias, em debates, possam pensar juntas o que nós queremos para as nossas comunidades, para as nossas cidades, para as nossas regiões metropolitanas, para os nossos estados, para o nosso país, e também pensarmos as nossas responsabilidades em relação ao planeta. Respiramos o mesmo ar, as mesmas águas. A dimensão da participação parece fundamental hoje. As pessoas exercitarem efetivamente no dia a dia os seus direitos e deveres de cidadania, de nacionalidade, exercerem os seus direitos e deveres políticos. Aí sim, eu penso que nós estaremos fazendo o grande encontro nesse exercício cotidiano da construção efetiva do bem comum, que é tarefa de todos. Nós estaremos promovendo efetivamente esse belíssimo encontro entre o direito e a política, na perspectiva de uma sociedade onde todos possamos viver com dignidade, com esperança e com alegria.